Palpites de futebol para quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 2 horas da tarde. Pela segunda divisão norueguesa, Sandnes Ulf com Svinger. Das últimas 9 partidas do Sandnes Ulf, em 8 bateu mais de 2 gols e meio. E das últimas 10 partidas entre as equipes, em 8 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão: mais de 1 gol e meio, odd de 1,18 na Betano. Segunda partida, 2 horas e 45 minutos da tarde. Pela Europa League, Real Sociedade e Manchester United. O United não perde há 8 partidas. E das últimas 6 partidas do United, em 5 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,29 na Betano. Sugestão 2, menos de 3 gols e meio, odd de 1,38 na Betano. Terceira partida, 2 horas e 45 minutos da tarde. Pela Europa League, FC Midtjylland e SK Sturm Graz. Das últimas 6 partidas do Midtjylland, em 5 bateu mais de 2 gols e meio e ambas equipes marcam. Sugestão: mais de 1 gol e meio, odd de 1,28 na Betano. Quarta partida, 2 horas e 45 minutos da tarde. Pela Europa League, Feyenoord e Lazio. Das últimas 8 partidas do Feyenoord, em 6 bateu ambas equipes marcam. E o Feyenoord sofre gol a 4 partidas seguidas. Sugestão: mais de 1 gol e meio, odd de 1,24 na Betano. Quinta partida, 3 horas da tarde. Pela segunda divisão espanhola, FC Cartagena e Málaga. O Cartagena não perde há 4 partidas para o Málaga. E das últimas 7 partidas do Málaga, em 6 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, empate anula para o Cartagena, odd de 1,32 na Betano. Sugestão 2, menos de 3 gols e meio, odd de 1,26 na Betano. Sexta partida, 3 horas da tarde. Pela segunda divisão espanhola, Sporting Gijón e Albacete. Das últimas 5 partidas do Albacete, em 5 bateu menos de 2 gols e meio. E das últimas 6 partidas entre as equipes, em 6 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, dupla chance para o Sporting, odd de 1,35 na Betano. Sugestão 2, menos de 3 gols e meio, odd de 1,21 na Betano. Sétima partida, 5 horas da tarde. Pela Europa League, Arsenal e FC Zurique. Das últimas 8 partidas do Arsenal, em 6 venceu o primeiro tempo. E o Arsenal é o líder do grupo A da Europa League. Sugestão 1, mais de 2 gols e meio, odd de 1,36 na Betano. Sugestão 2, Arsenal vence a partida, odd de 1,17 na Betano. Oitava partida, 5 horas da tarde. Pela Europa League, Real Betis e HJK. O HJK vem de 3 derrotas seguidas. E o Betis é o líder do grupo C da Europa League. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,21 na Betano. Sugestão 2, Betis vence a partida, odd de 1,27 na Betano. Nona partida, 5 horas da tarde. Pela Europa League, Sporting Braga e Malmo FF. Das últimas 5 partidas do Malmo, bateu mais de 2 gols e meio e ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,20 na Betano. Sugestão 2, o Braga vence a partida, odd de 1,29 na Betano. Décima partida, 8 horas da noite. Pelo Brasileirão Série B, Grêmio e Brusque. O Grêmio não perde há 5 partidas. E o Brusque não vence há 9 partidas. Sugestão: mais de 1 gol e meio, odd de 1,35 na Betano.